Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso sétimo e último dia do nosso desafio do silêncio à palavra. Lembrando que esse desafio, ele foi pensado, né, para ter início, meio e fim, justamente para que todos vocês pudessem participar e colher os benefícios dele, mas também é uma forma de mostrar para vocês a nossa comunidade Salvo pelo Gongo, que é um projeto, né, que ele acontece durante o ano todo, que é uma plataforma onde que é exatamente isso aqui. Vocês é como se eu abrisse a porta e vocês entrassem dentro da nossa comunidade, onde acontecem ciclos de meditação com temas específicos, e dentro desses ciclos existem essas outras propostas, que são as práticas de yoga, os encontros no Clube do Cochilinho, os encontros com as outras profissionais que vocês conheceram, a Vivi, a Inês, a Rita, a Tina. Tem uma coisa que vocês tiveram uma pequena amostra, que é a biblioteca de Sound Healing. Eu mandei um Sound Healing para vocês, tem uma sessão de terapia sonora, mas a gente tem dentro da comunidade Salvo pelo Longo uma aba ali específica com mais de 14 gravações, tanto em áudio quanto em áudio em vídeo. E a gente tem o nosso grupo de convivência que eu estava explicando aqui, né, que um grupo do WhatsApp, onde, né, quem está dentro da comunidade e quer participar, entra ali, e ali a gente é um grupo aberto onde a gente faz as nossas trocas, compartilha, né, as informações e se conhece um pouquinho melhor também. Então, essa é a forma que eu encontrei de mostrar para vocês esse trabalho, e a gente começa amanhã, segunda-feira, né, o nosso ciclo de comunicação consciente. A gente vai continuar o que a gente estava fazendo aqui essa semana, então é uma forma de preparar para a comunidade e de abrir as portas para quem quiser conhecer esse trabalho também. Então, ao final hoje da nossa meditação, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou, né, abrir as inscrições, deixar lá no grupo, e dessa vez eu quis fazer um pouquinho diferente do que as outras vezes, porque eu tenho organizado melhor essa minha comunicação na internet também, para não gerar mais gatilho, mais ansiedade, pensando também que o meu trabalho é justamente tirar vocês da tela, né? Então não adianta nada eu ficar ali o tempo todo mandando muita mensagem, criando aqueles gatilhos, últimas horas, é agora, aproveita, eu falei, eu vou fazer tudo, domingo eu abro, segunda a gente começa. Então hoje é um dia ideal assim para fazer inscrição, e a gente vai organizar isso direitinho, tá bom? Então, vamos aproveitar, vamos honrar esse nosso sétimo e último dia, para a gente poder se preparar. Vamos convidar vocês para se organizar no seu espaço, alinhar a coluna, levar os ombros lá para trás, para baixo, abrir bem o peito, encaixar o seu queixo. E por alguns instantes, aproveite esse momento para você fechar os seus olhos, se conectar com o seu corpo, a sua respiração, com os seus pensamentos. Vai realmente trazendo a sua presença para esse espaço, nesse primeiro momento, sem querer mudar a sua condição ou algum julgamento, tira também. É só observar. É a história da gente sair do rio para observar o rio. E como hoje é o último dia do nosso desafio, aproveite esse momento também para você revisitar como você estava quando você começou esse desafio, as transformações que ele gerou, como você está agora, que o seu propósito continua igual. Vai fazendo essa retrospectiva, fazendo consciência também para tudo que você viveu ao longo dessa jornada. Foi uma pequena, grande jornada. Vai buscar agora equilibrar sua respiração, trazendo um ritmo. Lembrando que esse é um excelente exercício de autorregulação para você levar para a vida. É equilibrar sua respiração. Lembrar disso, ao invés de a gente tentar acalmar os pensamentos, é muito mais fácil a gente acalmar a nossa respiração.
que o corpo ele segue a mente e a mente ela segue a respiração. Então, quando o bicho estiver pegando, volta para a respiração. Esse exercício aqui mesmo, ele dita um ritmo. A gente vai equilibrando os batimentos cardíacos, vai equilibrando os pensamentos. Apenas isso. Vai puxando o ar, contando até dois, soltando o ar, contando até dois. Lembra que você pode aumentar esse tempo, desde que seja confortável, que você consiga criar esse padrão. Mesmo tanto de ar que entra, é o mesmo tanto de ar que sai. Você traz a sua atenção do som da respiração, do movimento da respiração do seu corpo. Essa contagem, foco no número também ajuda muito. E vai fazendo o seu último ciclo sem pressa. Assim que você finalizar, inspira, expira, e já foca a mão, abre os olhos, e vamos ficar de pé para a gente despertar o corpo, se preparar. E já for acabando aí, por favor, organiza seu espaço. Lembra de abrir um pouquinho mais a base, encaixar o quadril, ativar bem aqui. E vamos começar soltando um pouquinho o nosso corpo. 30 segundos, aproveita. Solta bem mesmo. Os ombros, os braços, as mãos, as pernas. Tenta de respirar. Encaixa bem os seus pés no chão, sente bem os dedos dos pés, calcanhar. E quem sentir confortável, ó, vamos começar a pular um pouquinho, vai mexer o quadril, ativar mais ainda seu corpo. Ok, vai diminuindo o ritmo, vai desacelerando. Inspira, respira. E aí, ó, fazer aquela nossa torção, tocando as mãos nos ombros, deixa a cabeça girar para o lado também, acompanhar o movimento. E vai fazendo o seu último, vai diminuindo, volta para o centro. Chegou no centro, dá só um tempinho. Quiser, abre um pouquinho mais sua base, os pés podem até um pouquinho para a lateral. E vamos abrir as costelas. Puxa o ar no centro, solta o ar, vai para um lado, puxa o ar no centro, solta o ar, vai para o outro lado. Vamos fazer dois para cada lado. Fazendo o seu último, volta para o centro. 5 segundinhos aqui, só para a gente abrir mais ainda o peito, ó. Só para cima, para trás e para baixo. Pode até fazer mais rapidinho esse aqui. Deixa eu olhar para frente. Isso, e aproveita, ó. Inspira lá em cima, abre bem os braços, vai lá pro alto. Expira, desceu, ó. Puxa o ar, subiu. Solta o ar, desceu. Faz isso 3 vezes. A sua terceira e última. Inspira lá no alto, espreguiça bem. Estica bem o seu braço. Alonga bem. Expira. Vai relaxando os braços, vamos preparando para nossa borboletinha. Isso, nossa penúltima pose. Organiza bem. Lembra que se precisar, vocês podem pôr os pés um pouquinho mais para frente, ó. Segurar o tornozelo, por exemplo, e pôr um pouquinho mais encurtado, encurtado. Funciona bem.
Para a gente finalizar aqui, puxa o ar no centro, solta o ar, desceu, vai e volta 3 vezes. Lembra de deixar abrir os cotovelos na hora de descer. Fez a sua terceira e última. Inspira no centro, expira. Já todo mundo acabar com calma. E aí volta. Coloca as mãos sobre os joelhos, relaxa bem os ombros, escolhe um lado e vamos fazer aqui, ó, pequenos círculos com a cabeça. Soltar bem a região do pescoço, puxa o ar embaixo e na frente, solta o ar lá atrás. E lembra do lado que você está girando, vai fazendo o último para essa direção, volta para o centro e começa a girar para o outro lado. E vai voltando para o centro. Chegou no centro, inspira, expira. Maravilha. Muito bem. Então vamos organizar o nosso espaço. Bom dia para quem chegou depois. Bom demais. E vamos nessa. E o que que é preciso aí para você criar esse ambiente confortável, se organizar? Tocaste de ervas igual a gente fez. 3 toques para começar, 3 toques para finalizar. E aí eu volto para chamar vocês. Uma ótima experiência para todos nós.
Inspire, expire. Seu espaço. Dê um tempinho aí para você contemplar, observar, lembrar, independente se você vai seguir com a gente no próximo ciclo ou no próximo semestre, a gente plantou uma semente e cabe exclusivamente a você continuar regando a semente. É claro que as práticas ajudam, que a comunidade ajuda, os ciclos ajudam, mas você também recebeu as ferramentas. Você recebeu as técnicas de respiração, você recebeu os movimentos, as conversas. Eu acho que o mais importante é que a gente reconheceu a importância de habitar o silêncio. É uma prática que você pode continuar fazendo, seguindo. Aproveita para agradecer. Agradecer a você primeiro, agradecer ao grupo, a essa força de grupo que nos sustentou até aqui. E aí sim, projeta a sua vida, projeta seus próximos passos. Inspire, expire. Maravilha. Muito obrigado, pessoal, pela companhia, pelo carinho, pela entrega, por esses 7 dias maravilhosos. Você vê, domingão, estamos aqui firme. Muitas estrelas para quem faz ao vivo no domingo, viu? É, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou colocar tudo lá no grupo também. Vou abrir esse espaço para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente viveu esses 7 dias, deixar o espaço aberto também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à comunidade Salve pelo Gongo, ao próximo ciclo. Eu sempre dou essas duas opções, o que é uma forma também, às vezes, da pessoa não querer se comprometer por um período mais longo. Ela pode se comprometer apenas ao próximo ciclo, que são 21 dias, ou ela pode escolher entrar com a gente e já fazer tudo que a gente, né, já seguir até o final do ano com a gente por um valor muito mais baixo, já fala, não é isso que eu quero mesmo, bora, porque ainda tem mais 5 ciclos. A gente tem o próximo, agora, em comunicação consciente, a gente tem um em agosto, muito legal, e a gente tem um de preparação para o último trimestre do ano, que são 3 ciclos seguidos, de 21 dias, que é muito especial, vai ser o sintonizar, é uma forma da gente se preparar para não chegar no final do ano maluco, vamos dizer assim. Geralmente é o que acontece em dezembro, né? E, e o que eu falei no começo, eu abri as portas da comunidade. Eu acho que a única diferença para quem não está na comunidade e não viveu isso, é o que eu falei no começo, vocês não tiveram acesso, né, ao nosso grupo de convivência no WhatsApp, que é um grupo aberto onde a gente tem as nossas trocas, não tiveram acesso à biblioteca de Sound Healing, que é também, né, a plataforma onde tem mais de 14 sessões gravadas para fins específicos, para você chegar lá para foco, concentração, alívio da ansiedade, dormir melhor. Tem áudio e vídeo para quem quiser ver eu tocando as sessões ao vivo, como eu faço e tudo. E lembrando que a diferença, Renato, qual que é a diferença do ciclo, de eu entrar somente no ciclo ou de eu entrar no semestre, né? A diferença é que se você entra no ciclo, você vai fazer os 21 dias e vai ter acesso a mais 30 dias de todo aquele conteúdo, né, que a gente gerou ali. E somente do ciclo. Se você entra no semestre, você tem acesso a toda a plataforma, então você pode acessar todos os conteúdos antigos
E você tem acesso também ao longo desses 6 meses, dependente do ciclo ou não, a gente tem toda terça-feira a nossa prática de yoga e o nosso encontro no Clube do Cochilinho. Então, você ainda tem, né, toda semana, independente se tem acontecendo no ciclo ou não, você tem atividades acontecendo. Então, acho que essa é a maior vantagem de estar dentro, né, do plano semestral e você estar dentro do grupo também, onde a gente está conversando o ano, né, o semestre tudo. Então, só explicando para vocês, eu vou deixar os links lá, mas eu queria agora escutar um pouquinho vocês, a gente conversar um pouquinho, depois eu falo sobre os valores também, mas eu não queria perder esse momento com vocês aqui para a gente conversar um pouco. A gente vai ter o domingo todo para fazer inscrição e organizar. Ó, vou deixar o espaço aberto, eu estou lendo algumas respostas aqui, algumas mensagens. Eu acho que é o momento da gente poder compartilhar um pouquinho como foi, como você começou, como você está agora, os desafios, né, os benefícios. Vamos ver o que a Laís trouxe aqui. Consegui fazer e estar com vocês por inteira. Gratidão por vocês. Obrigado, Deus nos abençoe. Obrigado, Lenise. Amém. Isabela, gratidão. Foi muito especial essa semana de silêncio com todos vocês. Obrigado, Isabela, foi mesmo. A Vi colocou aqui, ó, foram 7 dias incríveis para mim pessoalmente. Nem posso dizer que foi um desafio, porque foi muito prazeroso estar aqui nesse espaço. Gratidão, gratidão a todos do grupo. É isso, foi maravilhoso mesmo. O Gustavo está perguntando se começa amanhã. Sim, pessoal, amanhã a gente começa agora o nosso ciclo de 21 dias. É como se a gente continuasse o que a gente já está fazendo, né? Foi um pouco mais intenso esses 7 dias, porque eu coloquei todas as participações juntas aqui, né? As participações são mais organizadas no sentido das datas e tudo. A Inês está com a gente toda semana, né, Inês? O dia que a Inês não está, e nossa senhora, tem que estar. Mas toda terça-feira a Inês está com a gente. Uma vez a Vivi entra ao longo desses 21 dias. Geralmente a Tina uma vez ou duas vezes também nesses 21 dias, e a Rita, provavelmente 2 a 3 vezes, como o tema é comunicação consciente, a gente vai criar um trabalho bem consistente com a Rita, vocês conheceram também. E aí vão tendo sessões novas de terapia sonora que eu vou compartilhando, outras coisas vão acontecer, mas amanhã a gente segue. É como se amanhã continuasse, mas a gente organiza o nosso propósito para esses 21 dias. A Amanda está falando aqui, ó, gratidão, uma semana linda. Realmente aprender a silenciar é um desafio, né, Amanda? Ela falou que aprender a silenciar é o maior desafio dela. Bom demais. Eu Ah, queria falar, Renato. por favor, Letícia. Bom bom dia a todos. Em primeiro lugar, gratidão por essa semana especial, né? E eu queria confirmar que a meditação silenciosa é a mais desafiadora de todas as técnicas. É realmente difícil ficar em silêncio, né? A gente está acostumada a sempre estar em movimento, ouvindo uma música, um mantra. Eu tinha terminado uma jornada de 40 dias, ouvindo mantra, meditações de 31 minutos, e essa semana, na meditação silenciosa, tinha dia que parecia 30 minutos em silêncio. Um desafio enorme para a gente levar para o resto da vida, que é o mais importante é o silêncio, né? A gente aprender a silenciar muito mais do que ficar ouvindo mantra, porque é importante também, mas distrai, né? Então, assim, isso que eu, né, assimilei essa semana, que, em definitivo, o silêncio é o mais desafiador. E foi lindo também, foi, né, uma semana forte. Ontem eu perdi a hora, mas estou aqui, né, com meu depoimento e muita gratidão, né, e assim, quero continuar nesse caminho, agora optando pela meditação silenciosa. Obrigado, Letícia. É Gratidão interessante, né? enorme. Você traz assim, porque às vezes a gente não precisa de nada, né? O nada é o mais transformador mesmo. A gente às vezes fica buscando muitos recursos e tudo, realmente o silêncio
ele já está aí, né? Ele é o mais poderoso de todos e realmente é o mais desafiador. Não que eu coloquei um Reels, né, de uma menina no Instagram, muito legal, uma neuropsicóloga, e ela trouxe exatamente um teste que ela vem fazendo, assim, e o porquê, né, da importância do não fazer nada, muito legal, assim, da gente poder olhar para isso como é, isso é importante, é muito importante mesmo, para a gente poder trazer isso para a nossa experiência. Obrigado por compartilhar. E olha, pessoal, a Letícia está falando isso, e a gente já fez, assim, às vezes eu sou meio ousado, a gente já fez práticas que a gente ficava 11 minutos aqui, ó, por exemplo. 21 dias, 11 minutos com os braços para cima. E mesmo assim, o pessoal está falando que o silêncio é mais desafiador ainda. E realmente. Quer voltar para essa, Letícia? 11 minutos aqui ou 11 minutos em silêncio? Bom demais. Renato, Pode falar, Hillary. hoje eu queria abrir meu microfone aqui para poder falar. Eu tô numa jornada de. Gente, desculpa que o cabelo é porque eu levantei e vim, senão não vem. Mas eu tô numa jornada de muitas mudanças na minha vida e a minha mente é uma mente muito turbulenta, sempre foi assim. Eu trabalho com comunicação e criatividade. Isso é um fator bom, assim, para o meu trabalho, me ajuda a ter essa mente muito criativa, mas ao mesmo tempo me cansa muito. E ao longo dos anos eu tenho me sentido cada vez mais cansada de tantos pensamentos, de tanto barulho na minha cabeça. E eu tô tentando fazer algumas mudanças para me escutar mais, para falar menos. Eu também sou uma pessoa que fala bastante. Teve alguém que falou aqui, acho que foi no primeiro dia, que essa meditação do silêncio faz a gente querer falar menos. E eu tenho sentido isso, assim, de às vezes eu, não, acho que não é necessário, eu não preciso falar sobre isso agora, assim. E essa semana foi muito boa para mim. Eu tenho muita dificuldade também com rotina, com hábito, mas também estou tentando estruturar minha vida, me organizar. Estou num processo de menos é mais, então, de tirar coisas da minha vida, porque eu acho que quanto mais coisas eu tenho, mais coisa para fazer, mais coisas materiais mesmo, assim, mais difícil de me organizar. Então eu tô nesse processo, essa semana foi muito boa, assim. O primeiro dia foi o mais fácil, eu achei. Todos os outros dias foi cada vez mais difícil me manter aqui e deixar minha cabeça calma mesmo, tentar silenciar, tentar prestar atenção e sentir, assim, mas foi muito bom, foi muito rico, essa vivência aí dessa semana. Que bom, obrigado por compartilhar. E que bom que você insistiu, né? Porque realmente o primeiro dia é sempre o mais fácil, são as novidades, né? É igual quando a gente começa uma jornada, é tudo novo, a gente está conhecendo, e é o que eu falei, às vezes a gente vai chegando num platô que parece que não está acontecendo mais nada, e é nesse momento onde a transformação está acontecendo, né? Por isso que lembrar do nosso propósito, igual você está falando, né? De cuidar mais, de criar essa rotina. São propósitos que a gente vai colocando, que vai lembrando a gente, né, o porquê, o para que eu estou aqui, por que que eu quero continuar seguindo essa jornada. Muito legal que você trouxe. Obrigado, obrigado por estar com a gente. Muito bom. A Leis trouxe aqui, ó, aprendi que é no silêncio que você se encontra e se permite verdadeiramente se encontrar. De inglês. Leonardo trouxe aqui, ó, tem sido muito positivo. Durante os 7 dias, fui gradualmente me adaptando ao desafio, de maneira que ontem e hoje eu já estava desperto e preparado para participar. Cada uma das dinâmicas e reflexões tiveram sentido para mim. Sou grato por estar aqui. Que bom, Léo. Obrigado. Obrigado por compartilhar. Feliz que fez sentido. E uma coisa legal de trazer, pessoal, para quem for entrar, né, na comunidade ou apenas no próximo ciclo de 21 dias, como a Hilary falou, a gente não precisa fazer tudo. Eu ofereço todas as ferramentas que eu tenho aqui, que eu acho que é isso que eu posso fazer, né? Dar tudo de mim aqui para entregar essas ferramentas para vocês, mas vocês podem escolher. Ah, eu quero fazer só meditação, eu quero fazer só sessões de terapia sonora, eu quero fazer só
um encontro de terça-feira, e aos poucos vai construindo esse processo. Não precisa, né, querer fazer todas as práticas, que é o que a Hilary trouxe, menos é mais. Às vezes a gente se comprometer primeiro com uma coisa menorzinha, são as pequenas conquistas, né, que a gente vai celebrando e a gente vai, né, conseguindo ganhar mais esse espaço também ao longo do tempo. Então é um pouco importante falar isso, que às vezes as pessoas, mas eu não quero fazer tudo, mas você não precisa fazer tudo. Tá tudo lá, mas você não precisa. Você vai organizando para ver o que que você quer fazer. É um pouco isso também. Mas alguém, pessoal, é legal. Isso que a Hilary trouxe é muito interessante mesmo. Bom dia, Bom dia, Juliana. sou eu. Bom demais. É, eu queria compartilhar no dia seguinte do Sound Healing, eu Uhum. fiquei de compartilhar como tinha sido e foi. Eu fiz até com meu marido, deitamos e fomos dormir com os sons e foi diferente. E a gente Oh, conseguiu realmente relaxar e dormir. Cumpriu a sua função e foi. A gente acordou quando terminou, ele notou isso também, então foi muito bom. E eu que sou cheia de simbologias, a minha vela acabou exatamente agora. A vela que oh, eu acendi lá no primeiro dia, durante as meditações, né, ao longo da semana, ela foi me acompanhando, né? E ela acabou exatamente agora, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhum controle, assim, porque ela só era acesa durante esse nosso período aqui. E, enfim, ela acabou de acabar. que legal. Então, eu acho que ela cumpriu com seu papel nessa semana. Eu gostei bastante da rotina e eu vivi feliz e ansiosa por esses dias. Chegou meu dia, chegou meu horário de fazer. Então, independente de dormir, eu durmo muito tarde, eu costumo dormir depois da meia-noite. E isso foi difícil para mim, inclusive acho que por isso que aquele dia 10 foi novo, foi meio incômodo. E mesmo dormindo muito tarde, eu estava aqui, meu corpo acordou sozinho todos os dias para poder acompanhar. E eu gostei disso, gostei de ter conseguido essa disciplina, e de estar aqui e poder olhar para a rua, olhar para o céu. No meu caso, eu olho para o céu, estou no 24º andar aqui, mas e de viver esse momentinho pequeno meu, só meu, assim. Então, sou muito grata, viu? Muito obrigada. Quem me Muito legal. apresentou foi a Amanda. Ela postou um story com a sua, convidando, né, para o grupo e eu vim participar. Ah, que Então, legal. prazer, gostei muito, muito Legal. obrigada, viu? Que bom, obrigado, Juliana. Fiquei pensando em você, mas falei, não vou, não vou falar nada, vamos ver se ela escutou de novo, se deu essa chance, Escutei, né? Porque tô escutei. olhando para a Irene aqui, lembrando o dia que a Irene contou da Isabela, né, Irene? Que a Isabela fez a primeira vez igual você e olhou para a Irene e falou assim: eu não vou fazer esse negócio, não. Não, esse negócio de Congo não deu certo, não vou fazer. Aí a Irene falou: tenta fazer de novo, né? Então, é isso, a gente às vezes precisa dar essa segunda oportunidade para a gente, para experimentar, não quer dizer, né? Eu tenho essa premissa em mim, né? Nem tudo é para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade, porque tem muito, assim, eu estou fazendo isso há muitos anos, né? Tem 11 anos que eu faço isso e muitas vezes vou observando as pessoas e tudo, e eu percebo isso, assim, tem muito do nosso estado interno naquele dia também. Então, o que que aquilo ali quer revelar em nós? O que que o som quer revelar? Porque o som chega em lugares que as palavras não alcançam, né? Então, a gente poder trazer essa percepção também e dar uma segunda oportunidade, né? Deixa eu ver de novo. Será que era eu? É o som? Porque pode ser também, eu posso me responsabilizar por isso, né? Às vezes é a forma que eu toco, mas é legal, muito legal. E sobre a vela, tô vendo a Inês assim, coçando, Inês. Bom demais, eu ia falar para você, a gente tem um ritual que a gente faz dentro da comunidade, que é tirar foto quando acaba a vela e mandar para a Inês para ela ler a nossa parafina. Ela faz a Eu leitura ali do que está tirei! acontecendo. A gente faz isso assim, quando a gente acende a vela, a hora que acaba, assim, a gente tira a foto e manda lá no grupo, é super legal. Eu ia falar para você fazer isso, para a Inês analisar, né, Inês? É isso que eu ia falar para ela mandar para mim. Eu ia falar isso agora. Tô até olhando aqui, vou mandar. É porque é um lugar que eu acendo vela todos os dias, ou sempre que eu acendo Entendi. vela, no caso, né? Aham. Então tem
Tem várias aqui, mas eu vou mandar a foto, tá Tem aqui. várias histórias aí, então. A gente tem essa coisa, assim, é muito legal no grupo, assim, a hora que Mas, acaba vendo. ô, Renato, eu queria falar para a Juliana que à medida que a gente, e para todo mundo que está aqui, né, obviamente, à medida que a gente vai se permitindo entrar no silêncio, o nosso ciclo de sono e vigília muda muito. Porque no silêncio, como a gente vai entrando em contato com a nossa essência mais pura, nós vamos começando a entrar em contato em sintonia com o ciclo circadiano, ou seja, o nosso corpo acompanha o sol. Nós, na nossa civilização maluca que inventamos a luz, né? A gente altera esse acompanhamento do corpo com o sol. Por isso que a gente dorme meia-noite, 1 hora da manhã. O corpo não foi feito para isso, né? Então, essa sintonia com os ritmos da natureza, ela vai ficando mais refinada, porque a gente vai saindo do barulho civilizatório. E é isso que é lindo. Você vê o dia amanhecer, te dá uma energia de renovação todos os dias. Por isso que no início é muito difícil acordar às 5h30 da manhã, mas depois é extremamente prazeroso, porque é silêncio, o ar é fresco e a gente está em sintonia com o sol. É isso que é muito legal. E aí ver, né? Período de comer, período de relaxar, período de. Você vai entrando nessa sintonia fina. Então, eu espero, aí é para a Juliana, que ela durma cada vez mais cedo. Isso vai mostrar que ela está saindo desse barulho civilizatório. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado, Muito Inês. obrigada, Inês. Verdade. É verdade, eu reparei. E eu amo o sol. E eu consegui acompanhar todos esses dias a chegada dele. Tanto é que quando eu entrei na live, estava escuro e agora, hoje não está sol, mas eu vejo o clarear do dia e isso realmente me motiva e me enche de energia. Sim. A sua vista aí é linda, fica acompanhando, você vai postando, né? É lindo. Dá para ver direitinho. É muito legal. Muito bom, gente. Eu vou só para uma parte prática aqui, porque às vezes tem alguém que tem dúvida também. E só para adiantar uma coisa, ontem eu fui olhar para fazer o sorteio e só tinham 2 pessoas que realmente cumpriram todo o combinado. E se por acaso você não é uma dessas 2 pessoas, pode me procurar e você me mostra lá direitinho, porque às vezes eu não encontrei. Eu fui procurando, porque o combinado era fazer os 5 dias e postar e me marcar, né? Eu tô olhando a Juliana aqui, ela ganhou. Juliana participou e a Letícia. Então eu vou entrar em contato com vocês hoje, que vocês já não precisam fazer, né, se forem querer participar e tudo, né? Vocês não precisam fazer a inscrição, vocês já estão dentro. E eu tenho algumas vagas sociais também que eu já preenchi algumas pessoas me procuraram. É,
Eu vou falar sobre os valores aqui, então se por acaso é um momento que você estiver precisando, tudo, você conversa comigo também, isso não vai ser o problema. Para fazer o programa que vai começar agora, só o programa, que é o de 21 dias, que é o Comunicação Consciente, então você vai ter acesso, né, aos 21 dias de meditação com a gente, tudo ao vivo e gravado, né? Você vai ter acesso às aulas de yoga terça-feira, aos encontros no Clube do Cochilinho, à biblioteca de Sound Healing, aos encontros com todas, né, as nossas queridas profissionais aí que vão estar com a gente, e mais 30 dias de acesso a esses conteúdos, né, do programa. É tudo dentro da plataforma da Hotmart, tá, gente? Eu tô lembrando aqui de uma pessoa que foi fazer, porque o gratuito eu coloco no YouTube, né? E ela falou que foi fazer o Clube do Cochilinho, e aí ela tava lá no gongo, meia-noite, assim, já tinha dormido, né, com o fone, do nada ela deu um grito, assim, que ela acordou com a propaganda que o YouTube tem disso, né? Então ela estava no meio do processo ali, ela deu um grito, assim, acordou a casa inteira. Não sei se ela está aqui, mas, né, isso não acontece, né, dentro da plataforma, é isso, né? Tá tudo ali, não tem nenhuma propaganda, não tem nada, então essa é a vantagem. O valor para esse programa é R$ 99, que você faz a sua inscrição e tudo. E tem o plano semestral, que o valor é 297, fica a metade do preço. Fica mais ou menos R$ 49 por mês para você ter acesso a isso tudo e a todos os conteúdos antigos também. Então, porque a gente tem uns intervalos entre um ciclo e outro, e às vezes naquele intervalo você quer fazer um outro ciclo, ou você quer revisitar algum tema, revisitar algum encontro que já aconteceu. A gente começou esse projeto em fevereiro, então tem muita coisa, né? Já tem alguns ciclos que aconteceram ali. Então, esses são os valores. O valor do semestral você pode dividir, né, de 6 vezes, é mais ou menos isso, fica mais ou menos 49 por mês. Eu vou mandar tudo para vocês lá no grupo, tá bom? E tem uma pessoa que vai me ajudar dessa vez, é a Kelly. Então, qualquer dúvida também, eu vou deixar o telefone dela. Ela vai entrar em contato com vocês para mandar as mensagens, organizar as inscrições, tudo direitinho. E é claro, eu estou com vocês também. E a gente segue junto. Eu vou deixar tudo até hoje à noite, né, do gratuito. E aí depois a gente segue com o nosso grupo mesmo. Mas foi bom demais, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Foi maravilhoso. Eu espero vê-los vocês segunda-feira. E se esse ainda não for o momento, eu ainda continuo fazendo as práticas. Em breve, né? No próximo ciclo a gente faz mais 7 dias também. Então, a oportunidade de você ir conhecendo, vendo se é esse mesmo, né? A sua vontade de estar com a gente. E a gente segue firme. Amanhã a gente começa, tá? Muito obrigado. Ótimo domingo para vocês. Eu vou mandar tudo lá no grupo, tá bom? Beijos. Valeu. Que isso siga aí com vocês. Tchau, tchau.